O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje a gente vai para o episódio 105, né? A segunda parte do caso Andrea Yates. Mandei para vocês aí um mini episódio falando sobre aqueles dois casos aí que chamaram muita atenção, o caso chocante da corretora, né? E o caso das crianças, né? Do Maranhão, as outras duas crianças que infelizmente ainda não retornaram. E surgindo atualizações, provavelmente faça um outro mini episódio sobre esses casos, tá? Mas é isso, amigos, a gente vai para a segunda parte. Essa parte realmente é uma parte que ficou longa, então vamos direto para o começo desse episódio. Mas antes, lembrando sempre que é muito importante que vocês sigam o Instagram e se inscrevam no canal do YouTube, tá? É isso, amigos, a gente vai para a segunda parte do caso Andrea Yates e quem era Michael Voroniec. E aí vocês lembram que a gente terminou a primeira parte no momento ali em que o Moses contou aquele caso chocante sobre ele e os irmãos terem apanhado do Voroniec, isso com permissão dos pais, né? Mas a gente começa o segundo episódio com mais um relato do Rusty, o esposo da Andrea. Rusty diz que realmente não sabe o que de fato causou o surto da esposa e conta que Andrea nunca falou nada sobre o que ela estava sentindo. Rusty acredita que cuidar de vários filhos e viver em um espaço limitado pode ser muito estressante, mas diz que nunca imaginou que isso, somado à exposição dela a Voroniec, poderia se tornar algo perturbador. Rusty então conta mais um incidente acontecido com a esposa. Em 1999, alguns meses após o nascimento de Luke, seu quarto filho, Rusty diz que eles ainda estavam na casa da mãe dela e lembra que Andrea se isolou. Rusty se recorda que por alguns momentos não sabia onde ela estava e, ao procurar pela esposa na casa, imaginou que ela tinha entrado no banheiro. Ao abrir a porta do cômodo, Rusty encontrou Andrea parada, de frente para o espelho, segurando uma faca em seu pescoço. Rusty então pediu que ela entregasse a faca, mas lembra que ela continuou ali parada, como se estivesse fora de si. Por fim, Rusty diz que ela não se machucou e entregou a faca, e em seguida foi hospitalizada em uma clínica psiquiátrica. De acordo com os médicos, Andrea sofria de depressão pós-parto. Os profissionais explicaram que se tratava de algo muito sério e que mulheres com esse tipo de condição podem desenvolver uma outra condição, a psicose pós-parto. Porém, Rusty diz que não tinha a dimensão exata do que era aquilo e de como era perigoso. Segundo ele, Andrea foi tratada com algumas doses combinadas de medicamentos que fizeram ela voltar a seu estado normal de forma gradativa, e o médico informou que o recomendado para o casal é que não tivessem mais filhos. Diante da recomendação, Rusty e Andrea perguntaram aos profissionais qual seria o risco. Eles explicaram que existia um risco alto,
cerca de 50% de chances de acontecer novamente, caso Andrea tivesse outro filho, precisando passar pelos mesmos cuidados e tratamento. Ou seja, as chances eram reais de que Andrea passasse pela mesma situação, tentando se machucar. Rust diz que considerou que, caso acontecesse novamente, no pior dos casos, ela seria tratada de novo e tudo ficaria bem, como ficou após aquela primeira vez. Então, na cabeça de Rust, nunca passou o que poderia acontecer. Ele não tinha realmente a dimensão da gravidade. E aí, a gente vai voltar a ouvir outros relatos do Moses Storm. Moses lembra que durante sua infância, Voroniec incentivou os pais dele a morar em um ônibus, justamente como vivia a família dele, família do Voroniec. Moses diz que em um determinado período, seus pais estavam em condições financeiras ruins e tinham muita dificuldade de pagar as contas do acampamento. Ele se recorda que o valor era $40 por semana, ou seja, esse valor não é um valor alto. Moses conta que então sua mãe conseguiu um emprego como diretora de atividades e diz que essa foi a primeira vez que eles passaram a viver próximo de outras pessoas que não eram da família de Michael Voroniec. Moses explica que sua irmã mais velha tinha 12 anos naquela época e conheceu uma garota chamada Megan. Moses diz que elas se tornaram melhores amigas, o que era completamente normal. Ele se recorda que um dia estavam no ônibus e sua mãe falou que gostava de Megan. Porém, naquele momento, segundo Moses, o clima do ambiente mudou. Foi aí que Moses lembrou que, de acordo com a mãe e segundo os ensinamentos de Voroniec, ter amizade com alguém de fora do grupo significava que você estava deixando Satã entrar em seu coração. Ou seja, a irmã de Moses tinha uma conexão com uma garota que não seguia os ensinamentos de Michael, não era uma escolhida, segundo ele. Moses diz que nunca tinha visto aquilo antes e conta que sua irmã passou o dia inteiro apanhando da mãe. Ele diz que aquilo era algo que Michael Voroniec não só aprovaria, mas era algo que ele inclusive encorajava os pais a fazerem: bater nos filhos. E aí a gente vai ouvir trechos de mensagens do Voroniec em que ele falava isso, né? Que os pais eles tinham que bater nos filhos. Olha só, abre aspas. Bata com força neles, para doer. A Bíblia diz que feridas afastam o mal. Fecha aspas. Isso mais uma mensagem do Voroniec. Moses diz que a irmã apanhou o dia inteiro, simplesmente porque comentou que tinha uma amiga e que gostava dessa amiga. E aí eu vou ler também aqui mais um trecho de outro áudio do Voroniec. Abre aspas. Eu não acho que exista algo mais bonito na criação que Deus nos deu como essa linda reflexão do que significa nascer de novo, do que a borboleta e o casulo. Fecha aspas. Moses tem em mãos o panfleto que tem como título o seguinte: Trazendo o interior para fora, em que Voroniec fala sobre a borboleta e o casulo. Moses diz que, nas palavras do pregador, você precisava se tornar uma borboleta, ou seja, a borboleta é você sendo salvo. Moses ainda explica que, de acordo com a mensagem nesse panfleto, para conhecer Deus de verdade, era preciso entrar antes em um casulo, e isso significava entrar em uma fase de isolamento. Mais um trecho da mensagem gravada de Voroniec diz, abre aspas, muito tempo no casulo, uma experiência assustadora de mudanças, muitas dificuldades, muito sofrimento, fecha aspas. Michael criou propositalmente
baseado nessa mensagem, um sistema em que o indivíduo precisa se isolar do resto do mundo. Isso significa que todas as suas relações pessoais, tudo que todas as pessoas devem ter, conexões, amor, amizade, morte, tudo deve obrigatoriamente girar em torno de Voroniec. Então, isso explica por que na filosofia do Voroniec, você não deveria ter contato com pessoas que não fossem do mesmo grupo, né? Você devia se isolar e ficar ali, como ele chamava, num casulo, para depois virar borboleta. Ficar no casulo era isso, era se isolar de todo o resto do pessoal que não fazia parte do grupo, né? Que não era seguidor do Voroniec. E aí a gente vai voltar a ouvir mais um relato do David de la Isla. David conta que quando se formou na faculdade, foi chamado para trabalhar na General Mills, e aquilo deixou muito animado por conta do tamanho e status da empresa. David diz que era bom no que fazia e começou a se destacar na empresa, tendo um ótimo salário e vários benefícios. Então, vivia bem, mas lembra que, por outro lado, se sentia culpado, pois os ensinamentos de Michael estavam grudados em sua mente, e segundo esses ensinamentos, David acreditava que aquele emprego era errado, não era algo de Deus. David conta que aquele pensamento o incomodava bastante e ficou em um dilema difícil, pois afinal de contas precisava trabalhar e se sustentar. E é aí que Michael Voroniec fala sobre isso em suas fitas. E aí o que o Michael Voroniec fala sobre isso, né? Sobre ter um emprego bom e tal, né? Baseado ali no que ele pregava, né? Abre aspas. Quando toda a sua vida é consumida com trabalho, e aí ele não completa essa frase e continua. A vida é muito mais do que o trabalho. Fecha aspas. David diz que sabia que não tinha a aprovação de Michael e então vivia o tempo todo em conflito. E lembra que pelos 2 anos seguintes ainda recebia as fitas com as mensagens do pregador e, se aprofundando nos ensinamentos de Voroniec, se recorda que foi nesse período que recebeu uma carta da esposa dele, Rachel, a esposa do Voroniec. David conta que o que chamou mais atenção foi o final do bilhete, onde Rachel encerrava da seguinte forma, abre aspas, em Jesus, a serva do Michael, Rachel, fecha aspas. David diz que não entendia o porquê da mulher se descrever como serva do marido. Porém, após ler o panfleto que havia recebido, que tinha como título A Feiticeira e o Covarde, ele começou a entender. Naquele panfleto, Michael Voroniec afirmava que todas as mulheres, por conta do pecado de Eva no paraíso, teriam herdado o que ele chamava de natureza de feitiçaria. Em uma de suas mensagens gravadas sobre o tema, o pregador dizia o seguinte, abre aspas, você só precisa olhar para sua mãe, olhe para sua irmã, olhe para sua vizinha, olhe para as mulheres. No panfleto, Michael dizia que essa natureza de feitiçaria parecia controlar e dominar os homens. Então ele dizia que bastava você olhar para qualquer mulher, sua irmã, sua vizinha, você ia perceber essa coisa diferente que as mulheres tinham. Olha isso. De acordo com Michael Voroniec, se você vai ser um homem de Deus, você não poderia tolerar ser dominado por uma mulher, por uma feiticeira. Michael também dizia em seus sermões que as mulheres não precisavam ter caldeirões e uma vassoura para significar que elas eram feiticeiras, pois elas tinham um coração controverso, e era isso que fazia delas feiticeiras.
David explica que ao ler aquele panfleto e ouvir mensagens sobre aquilo, entendia agora o motivo de Rachel ter finalizado a carta que tinha mandado para ele daquele jeito, como serva de Michael e não como esposa. David conta que aquele ensinamento ficou em sua mente e começou a ver esses padrões, por exemplo, em alguns programas de TV que mostravam mulheres que mandavam e maridos que eram passivos, aceitando que a mulher decidisse tudo e tomasse todas as decisões. E aí tem um vídeo onde o Voroniak, ele tá com a esposa e todos os filhos, 6 filhos, sentados de frente para a câmera, em que ela fala sobre essa questão da mulher ter uma natureza de feitiçaria. Ou seja, ela acreditava e concordava com aquilo. Segundo o que dizia o Michael, E aí eu vou descrever mais ou menos aqui esse vídeo, que é algo meio constrangedor, mas vou tentar descrever para vocês. A Rachel, ela fala ao olhar para a câmera, E ela diz o seguinte, que tem um bottom que ela gosta muito de usar. Nesse bottom está escrito: "Eu amo ser submissa ao meu marido." Voroniak corta a esposa e explica que, em uma de suas pregações em uma universidade, as pessoas viram esse bottom que ela usava. Rachel explica que estava com esse bottom e Michael a interrompe novamente dizendo o seguinte, abre aspas, "É como se ela tivesse uma coisa estranha, um cheiro esquisito e horrível." Ou seja, ele está querendo dizer que as pessoas achavam muito estranho ela ter esse bottom com essa frase. Ele diz que as pessoas só notavam aquilo, Mas é claro que elas estavam achando estranho aquela frase, Rachel, então, volta a falar no vídeo, dizendo mais uma vez que ama usar esse bottom porque é um lugar seguro. Ela quer dizer que ser submissa ao marido significa que ela está em segurança. A mulher continua falando e diz que quando sua natureza controversa, o comportamento inadequado surge, e parece que surge do nada, isso a própria Rachel dizendo, quando isso ocorre, o Michael precisa corrigir isso nela, pois segundo ele, por causa do pecado de Adão e Eva, ele precisa confrontar a Rachel constantemente por causa da natureza que ela carrega e colocá-la na linha. Olha isso, cara. Rusty Yates assiste a esse vídeo constrangedor e fica atônito com o que viu e escutou. Rusty diz que não concorda com nada daquilo, mas acredita que naquela época talvez teria concordado. Então vocês entenderam que a Rachel, ela recebe esse ensinamento do próprio marido e ela concorda totalmente que ela tem uma natureza de feitiçaria, Que ela tem comportamentos inadequados. Isso já vem da natureza dela e de toda mulher, segundo os ensinamentos do Michael, e ela aceita isso. E aí nós voltamos aos relatos lá do Rust, onde ele vai falar sobre o período, após aquele incidente com a Andrea, que ela estava lá com a faca e tal no pescoço. Rusty conta que após algum tempo, Andrea recebeu alta do hospital e ele imaginou que poderia encontrar um lugar mais confortável para morar e se recorda que encontraram uma casa perto do seu trabalho. Ele lembra que não era muito grande, mas estava de bom tamanho para Andrea e os filhos. Após se mudarem, Rusty diz que a esposa começou a dar sinais de que estava melhor e deixou de ter episódios em que ficava catatônica, passando a ser mais comunicativa. Rusty Yates diz que naquele período estava esperançoso de que tudo voltasse a ficar bem. Porém, alguns meses depois, no final do ano de 99, Andrea dizia não querer tomar mais os remédios, se tornando irredutível em relação a essa decisão. Na época, Rust diz que a mulher parou completamente de tomar os medicamentos e disse-lhe que eles teriam quantos filhos viessem, ou seja, foi isso que eles decidiram naquele momento.
Um ano depois, Andrea deu à luz a Mary, a primeira menina do casal. Mas vocês lembram que os médicos tinham dito a eles que não recomendavam que eles tivessem mais filhos. E agora nós vamos voltar para mais um relato do David de la Isla. Sempre, amigos, fazendo questão de explicar aqui para vocês que esses relatos, né, vários relatos ali do Rusty, às vezes do Moses, às vezes do David de la Isla, para que a gente consiga ir entendendo todo o contexto, né? Um relato vai ali complementando o outro, né? David conta que foi promovido e tinha como área de atuação de vendas o Novo México, se mudando para Albuquerque. Ele diz que foi nesse período que conheceu uma mulher gentil e carinhosa. David lembra que o primeiro encontro entre os dois foi muito bom e diz que a mulher fazia mestrado na Universidade do Novo México e que rapidamente se tornaram amigos próximos. Apenas um ano depois, os dois noivaram. David diz que começou a apresentar o conteúdo de Michael à sua noiva de forma gradativa, fazendo com que ela ouvisse algumas fitas. Ele conta que a primeira impressão dela foi de que Voroniak era meio esquisito. Algum tempo depois, David lembra que Michael lhe telefonou dizendo que iam para a Europa e explicou que os custos de ir para lá eram muito altos, solicitando que David lhe mandasse dinheiro para ajudar com a viagem deles. David conta que Voroniak tinha o hábito de lhe pedir dinheiro e acredita ter transferido para o pregador perto de $20.000 no período em que foi seu seguidor. David ainda lembra que naquele mesmo telefonema, Voroniak perguntou como estavam as coisas e quais eram as novidades, ao que David lhe respondeu dizendo que tinha ficado noivo. Ao ouvir isso, Voroniak falou que aquilo não era uma boa ideia. E aí, antes da gente continuar com o relato do David, eu vou ler para vocês aqui uma das mensagens do Voroniak. Ele diz ao David que não era uma boa ideia ele ter uma noiva. E aí a gente vai ouvir o que ele pregava para vocês terem essa noção. Abre aspas. No coração de mulheres solteiras existe um tipo poderoso de Satã que menospreza, que oprime, que ataca os homens de Deus para anular a palavra de Deus. Fecha aspas. De acordo com David, Voroniak dizia que o homem só podia se juntar com uma mulher após uma revelação direta de Deus e ordenava que os homens não casassem sem ter essa revelação, porque a mulher seria uma distração. Cerca de 2 dias depois, David ligou para Diane, sua noiva, e disse que lhe desculpasse, mas por conta do seu desenvolvimento espiritual, aquele não era um bom momento para pensar em casar e nem mesmo estar noivo. David terminou seu noivado ali mesmo, por telefone, e se recorda que ao desligar estava meio que anestesiado, não sentiu nada naquele momento. Porém, depois de alguns momentos, chorou bastante, pois sabia que Diane era uma mulher maravilhosa e que ele sentia que o amava de verdade. Olha essa história, cara. O cara liga pra ele pedindo dinheiro, diz que não era legal ele estar noivo, não era uma boa ideia e tal. E aí o David simplesmente termina o noivado do nada, assim, só porque o Voroniak disse que não era uma boa ideia. Olha isso, bicho. E aí nós vamos para mais um relato do Moses Storm. Moses diz que Mark, seu pai, às vezes pregava na rua, porém Voroniak reclamava dizendo que o homem não pregava alto, não gritava ao pregar. Michael então passou a dizer que o pai de Moses era um homem fraco e que não tinha a salvação. Moses lembra que isso criou uma situação constrangedora,
pois seu pai era um homem naturalmente submisso. Segundo Moses, Woroniec interferiu na dinâmica de poder de seus pais, fazendo com que sua mãe parasse de conversar e ignorasse seu pai. Moses se recorda que as coisas foram ficando hostis em casa, culminando na separação e divórcio no ano de 1998. Moses diz que após o divórcio, a mãe ficou com a guarda dos 5 filhos e o pai ficou com o ônibus. Moses conta que ao ficar com o ônibus, o pai ficou com todas as fitas e material de Woroniec. Depois de alguns dias pensando em como pegar aquelas fitas, a mãe de Moses lembrou que uma das janelas do ônibus não fechava direito e mandou que o pequeno Moses entrasse pela janela do veículo no período em que seu pai não estivesse lá. Moses lembra que a mãe queria desesperadamente aquele material, pois acreditava que elas eram o caminho para o céu, o caminho para a salvação. Moses fez como ordenou a mãe, entrou no ônibus enquanto o pai estava fora e pegou todas as fitas de Woroniec. Então, cara, você vê assim algo, uma obediência cega das pessoas que acreditavam realmente que o Michael, ele tinha a verdade, né? Ele tinha a mensagem verdadeira de salvação e faziam de tudo para não se desprender disso, né? Esse caso aqui ilustra bem, né? Imagino que a relação dela com o marido ali depois do divórcio não era boa, né? E aí ela optou por fazer isso, mandar o próprio filho entrar no ônibus e pegar as fitas. Olha isso, cara. E aí nós vamos retornar para o relato do Rusty Yates. Rusty lembra que não tinha mais comunicação constante com Woroniec após o nascimento do seu 4º filho e diz que a vida se resumia a conseguir gerenciar e cuidar das crianças. Porém, vocês lembram que eu falei aqui já que ele sabia que a Andrea mantinha um contato com Woroniec e ele não a impediu, né, dela mandar cartas, receber cartas e tal. E ele reitera aqui, né, que aquilo era coisa dela, era uma escolha dela continuar mantendo contato com Woroniec. Enquanto estava grávida do 5º filho, Andrea recebeu uma carta assinada por Rachel, esposa de Michael. A carta dizia o seguinte, e aí prestem bastante atenção no texto dessa carta. Ele tem vários trechos que chamam a atenção e não é escrita pelo Woroniec. Pelo menos não está assinada pelo Woroniec. É assinada pela Rachel. Olha só, abre aspas. Querida Andrea, louvado seja Jesus. Espero que sua gravidez e parto corram bem. E aí esse período aqui que ela manda essa carta era quando a Andrea estava grávida da primeira filha, né, a primeira menina, a Mary, que nasceu em novembro de 2000. E aí a gente vai continuar com a carta. Abre aspas. Mas o mais importante é que você conheça Jesus e que o apresente a seus filhos. Eu oro por você, Andrea, por você, pelo Rusty e pela sua família. Eu sei que as coisas não são como você gostaria que fossem. Fecha aspas. E aí tem um relato do Rusty. Rusty se recorda que poucos meses após o nascimento de Mary, Andrea teve uma recaída e voltou àquele estado em que apresentou em 99. Então eu estou mesclando para vocês aqui a condição da Andrea se deteriorando após ela ter o 5º filho com o que a carta dizia, a carta que ela recebeu justamente antes de ter o 5º filho. A carta continua e diz o seguinte: eu já vi mulheres continuamente adiarem a salvação em Jesus. Jesus sabe o quanto você é perversa, o quanto é fraca e vulnerável. Fecha aspas. Rusty diz lembrar muito bem como a condição da esposa foi ficando cada vez pior. E aí a carta continua.
Sei que você está frustrada, Andrea. Você é responsável por essas crianças. Você pode mudá-las e vai ter um dia que vai ser tarde demais. Fecha aspas. Vendo a condição da esposa se tornar novamente preocupante, Rust diz que fez ligações para tentar marcar um psiquiatra para Andrea, mas diz que não existia vaga disponível de forma imediata. O prazo de espera era de semanas, 6 semanas. Porém, Rust sabia que não podia esperar esse tempo todo e diz que ficou sem saber o que fazer e a quem recorrer. E aí, prestem atenção nesse outro trecho da mesma carta. Abre aspas. Não procure o Rust, procure Jesus. Se você permitir Satã chegar e ainda for compreensível, as consequências serão trágicas. Ame em Jesus. Rachel. Olha isso, cara. Então, eu li os trechos da carta que ela recebe antes de ter o 5º filho, né? Que era a primeira menina. E o Rust diz que justamente alguns meses após ela ter a Mary, ela foi piorando. E essa carta aqui é antes, é enquanto ela estava grávida. Eu acredito que vocês tenham percebido ali um conteúdo meio estranho, né? Do que a Rachel fala ali. E aí, amigos, nós vamos voltar para mais um relato do David de la Isla. David diz que recebeu mais um panfleto de Voroniak e ao receber acreditou que aquela era sua última chance de salvação. David imaginava que só haviam 8 borboletas que tinham passado pelo casulo e tinham a salvação garantida. Era Voroniak, Rachel e os 6 filhos. David queria desesperadamente ser a 9ª borboleta e se juntar a eles no mundo espiritual. Então, na cabeça do David, o Voroniak, a esposa e os filhos já tinham passado por todo o processo e eram pessoas salvas. Ele queria também ser uma pessoa salva. E aí, em um outro áudio do Voroniak, ele dizia o seguinte, abre aspas, sacrifício é a essência do centro da salvação. Então, você precisa se sacrificar. E o que você precisa sacrificar? Precisa sacrificar a si mesmo. Naquele momento, David de la Isla acreditava que era o seguidor mais fiel e honesto de Voroniak, mas sabia que tinha apenas uma coisa que ele dizia que o atrapalhava: seu emprego. David passou a considerar que uma prova concreta de sua fé seria pedir demissão no trabalho e viver sem se preocupar sobre como pagaria suas contas. Ou seja, David queria viver pela fé, crendo totalmente que Deus ia prover todas as suas necessidades. Completamente decidido sobre isso, David então pediu demissão do emprego e passou a ir para as montanhas carregando sua Bíblia e todo o material de Voroniak, livre de qualquer distração, onde poderia se concentrar única e exclusivamente em encontrar Deus e receber a revelação. Após passar vários dias orando e implorando para Deus abrir seus olhos, nada aconteceu. David conta que não houve nenhum encontro ou revelação divina e diz que aquilo deixou muito mal. David passou então a ficar em casa e se concentrou nas fitas que Voroniak tinha enviado. Uma das fitas tinha como título: Enquanto você vive, você também deve morrer. Que dizia o seguinte, abre aspas, você não quer pensar sobre o que pode estar errado de verdade. Você não consegue fazer o que Deus exige. Fecha aspas. David diz que passou a se fechar e começou a ter um grande sentimento de desespero e derrota. David confidencia que entrou em depressão e ficou com um sentimento de vazio e solidão. Quando se deu conta, ele estava em uma cadeira com uma espingarda carregada apontando para seu rosto.
David diz que naquele momento lembrava das vezes em que Voroniec lhe zoava, dizendo que ele não valia nada e era apenas mais um falso cristão. David diz que o fato de ser jovem naquela época fez com que ele conseguisse lutar contra essa dor, e então decidiu que não faria aquilo, não tiraria sua própria vida. Ele diz acreditar que se tivesse ficado naquele estado após os 50 anos, provavelmente o desfecho teria sido outro. Um tema tão delicado, né? O David, ele cogitou atentar contra a própria vida, mas ele diz que o fato ali de ser jovem talvez tenha feito com que ele desistisse, né? Que talvez se fosse mais velho não sabe se teria essa força. Olha só a que ponto chegou, como foi algo sério essa questão da relação do David com o Voroniec e com os ensinamentos do Voroniec. David ainda conta que não sabe como um médico classificaria aquela condição dele, a combinação de depressão clínica real com uma depressão espiritual, as duas coisas juntas. David lembra que uma outra pessoa também passou por essa mesma condição, Andrea Yates. E aí, pegando aqui, né, o gancho do David, que ele fala que talvez a Andrea passasse por essa mesma condição que ele chegou a passar, a gente vai retornar para trechos daquela carta lá, escrita pela Rachel e enviada a Andrea. Olha só, abre aspas. Você precisa se acertar com Deus antes que seja tarde demais. A janela de oportunidade está se fechando. Fecha aspas. Rusty Yates lembra que após os sintomas da esposa começarem a piorar, finalmente ele encontrou uma clínica de saúde mental na região e se recorda que ele e o irmão de Andrea carregaram a mulher e colocaram no carro levando-a até o hospital. E aí a gente vai para outro trecho da carta da Rachel. Abre aspas. Você tem um tempo limitado para afetar pequenas vidas. Ensine e discipline os meninos. Os pais de hoje não sabem como ensinar os filhos, então eles criam rebeldes sem disciplina. Fecha aspas. Rusty conta que Andrea ficou internada e então ele telefonou para um dos filhos, Noah, para que ela falasse um pouco com ele. De acordo com Rusty, a única coisa que Andrea falou foi que sentia muito por não ser uma boa mãe. Rusty diz que achou aquilo estranho, pois não era verdade. A esposa era uma mãe incrível e, além disso, aquilo não era o tipo de coisa que ela falaria. Não fazia parte de sua personalidade se colocar daquela forma. Então você vê, amigos, que essa carta, eu estou fazendo questão de frisar e mesclar os trechos dessa carta com o momento em que a Andrea piora, e aí essa piora foi indo, né, até ela chegar lá no dia que ela cometeu o crime, né, foi o dia que aconteceu a tragédia. Eu estou fazendo questão de frisar nisso, porque os trechos dessa carta chamam a atenção, né? E saber que a Andrea recebeu essa carta justamente quando estava grávida da Mary, e foi após ter a Mary, né, alguns meses depois, né, que aconteceu tudo, a gente fica imaginando a influência disso. Vocês perceberam aí que tem muitos trechos estranhos ali, meio que dando um ultimato para Andrea, que ela precisa fazer algo, que ela precisa se acertar com Deus. Então, por isso que eu estou mesclando ali o relato do Rust desses momentos da Andrea com essa carta, né? E aí a gente vai retornar para mais um relato do David. David diz que após cogitar ir contra a sua própria vida, não parou de se comunicar ou cortou relações com Voroniec. Não, David considerou aquilo como uma segunda chance para encontrar Deus.
David conta que após algum tempo recebeu uma encomenda que continha uma fita de vídeo e lembra que estava com medo de assisti-la, deixando a fita em cima de sua mesa por vários dias, até enfim conseguir reunir forças e criar coragem para colocar a fita no videocassete. David diz que seu coração batia de forma acelerada e então apertou o play. Na fita, Michael Voroniec se vestiu de Satanás, com máscaras e tudo, e inclusive, mudando o tom de voz, ele dizia o seguinte na gravação, abre aspas, "Você está errado. Você precisa parar e mudar o que você está fazendo. Não há motivo para você ter sentimentos estranhos e desconfortáveis de mudança." E era literalmente isso, amigos. Um vídeo de uma pessoa vestido com roupas estranhas e com literalmente uma máscara do diabo e falando com uma voz mais grossa assim e tal, como se fosse o próprio diabo falando com o David. Olha só o que o Voroniec fazia, o tipo de coisa que ele gravava para mandar para os seguidores. David achou aquilo bizarro, mas lembra que já seguia os ensinamentos do pregador por 8 anos e diz que se sentia em um labirinto psicológico, passando a imaginar que o demônio falava com ele o tempo todo realmente. Após o pacote com aquela fita bizarra, David recebeu mais uma encomenda. Dessa vez, Voroniec mandou um bilhete em que dizia que queria ver David pessoalmente. Aquela carta fez David acreditar que seria amparado pelo pregador, imaginando que o homem teria ido em seu socorro para lhe auxiliar naquele momento difícil e que passaria horas recebendo sua orientação como um discípulo que é ensinado pelo mestre. David, porém, achou estranho que Voroniec tinha informado na carta que eles se encontrassem em um McDonald's e não em um local mais reservado ou em um local silencioso, por exemplo. No dia marcado, David foi ao encontro do pregador e contou aquilo somente a um amigo, chamado Richard. David explica que Richard era um amigo de longa data, que ele tinha conhecido em uma fraternidade e que, assim como ele, tinha tido contato com Michael Voroniec na mesma época e seguia os ensinamentos do pregador. Ao chegar no local, David percebeu que Voroniec parecia preocupado e dava sinais de que não teria gostado de David estar acompanhado de Richard, como se estivesse com raiva. David se recorda que o pregador lhe disse o seguinte, abre aspas, "Você se lembra da cena da abertura de O Mágico de Oz? A cena em questão mostra a casa da fazenda sendo levantada por um tornado, girando várias vezes nos ventos de ilusão." David conta que Voroniec disse a seguinte frase, "Esse é você, David. Nem se dá conta de que está preso nesses ventos de ilusão. Na verdade, agora você está mais iludido do que nunca." David lembra que ficou nervoso, se sentindo péssimo naquele momento. De acordo com Voroniec, o amigo de David, Richard, estava em uma situação sem volta e para ele não havia esperança nenhuma. Após dizer isso aos dois, Voroniec se levantou e foi embora. Naquele mesmo dia, tarde da noite, David diz que ouviu uma batida forte e rápida na porta da frente da casa e ao abrir, era Richard. David lembra que o amigo estava tremendo e parecia estar aterrorizado. De acordo com David, Richard dizia que não aguentava mais aquilo e dizia que ia para o inferno, que não tinha sentido viver e que ia acabar logo com tudo. David conta que o amigo estava convencido daquilo por causa do que diziam os ensinamentos de Michael e pelo que o pregador falou mais cedo quando se encontraram. Dali em diante, David diz que travou uma árdua e longa batalha conversando com um amigo que dizia estar decidido que o melhor a fazer era colocar um ponto final em sua vida.
David fica com lágrimas nos olhos ao relembrar que o amigo falava sério e sabia que ele faria aquilo, pois ele mesmo, David, já tinha se sentido daquela forma e passado por aquela situação. Após horas conversando com um amigo de infância, David diz que estava exausto física e emocionalmente, mas conseguiu convencer o amigo. Richard finalmente decidiu que não tiraria a própria vida. Olha isso, cara. É uma situação complicada, né, cara? Porque é psicológico, né? É algo que mexe com a cabeça. E aí nós vamos voltar para o relato, mais um relato do Moses Storm. Moses lembra que após o divórcio dos pais, sua mãe se mudou com eles para a Califórnia. Nesse período, Moses diz que ela não queria mais entrar em contato com Voroniak, pois sentia culpa e vergonha por ter deixado o pai dos seus filhos. Porém, 2 anos depois, Moses diz que Michael Voroniak voltou para suas vidas e falava que Deus tinha lhe avisado que eles haviam saído do caminho, que não estavam espiritualmente alinhados com o caminho da salvação. Foi aí que Moses, os irmãos e sua mãe passaram a acompanhar Voroniak em pregações nas ruas novamente. E aí eu vou ler para vocês aqui o que o Voroniak pregava em público, que ele dizia, né? Sempre gritando, o pregador dizia, abre aspas, Senhor, isso apontando para uma pessoa na rua, Senhor, o seu mundo vai para o inferno, vai para o lago de fogo, e a menos que você acorde e se arrependa, irá perecer. Um bando de idiotas, andando como ovelhas idiotas e cegas, vão para o inferno. Deus vai queimar este mundo. Deus vai destruir esta terra e todos vocês, pecadores. Acordem, acordem. Isso no meio da rua, cara. E várias crianças ali perto dele, né? Os filhos dele e o Moses com os irmãos dele ali. Moses lembra que nesse período já tinha idade para se sentir envergonhado e dizia que percebia a reação das pessoas em relação a Voroniak. Moses conta também sobre o que Voroniak falou sobre sua mãe na frente dele e de todos os seus irmãos. Segundo ele, o pregador disse que sua mãe era uma mulher perversa, controversa e que vivia uma vida de pecado. Michael Voroniak ainda disse que a mulher era má e por conta disso mandaria todos os filhos para o inferno. Moses explica que agora Michael culpava sua mãe por ter se separado de seu pai. Constrangida, a mulher sempre respondia que ia voltar com o marido. Moses diz que durante muitos anos da vida da mãe, o mundo dela girava em torno de questionamentos como, abre aspas, o Michael me aprova? Ele acha que eu estou no caminho da salvação? Fecha aspas. De acordo com Moses, a ansiedade de sua mãe em relação a ir para o inferno e mandar os filhos para o inferno era algo muito mais forte do que qualquer outra coisa, e ele explica que esse era o ponto-chave dos ensinamentos de Michael, a mensagem radical de que sua alma iria para o inferno por toda a eternidade. Atualmente, Moses diz que a mãe se arrepende disso, de ter colocado isso como o centro de sua vida, em detrimento dos filhos e de uma criação saudável para eles. E aí, amigos, a gente vai retornar lá para o relato do Rust sobre a internação da Andrea. Rust lembra que a esposa estava muito mal e parecia ser o paciente mais doente daquele local. Era algo notório para ele, e diz que a mulher mal se movia, não se comunicava e não respondia. Mesmo assim, alguns dias depois, Andrea foi mandada para casa com a informação de um profissional de que ela poderia melhorar em casa. Ele conta que ao chegar em casa, Andrea estava fora de si e se recorda que não sabia na época, mas ela estava tendo alucinações visuais e auditivas.
chegando a ter alucinações de que o diabo estava habitando nela. Rusty, porém, diz que a esposa nunca contou para ele o que se passava em sua mente naquela época, e por isso ninguém nunca imaginou que as crianças estivessem em risco e que existia alguma possibilidade de ela fazer algo contra os próprios filhos. E aí, amigos, a gente chega no momento, em que ela realmente fez. Então você vem pegando ali a informação de que os médicos tinham dito que não recomendavam que eles tivessem outro filho, porque isso traria de volta a condição dela de depressão pós-parto que ela teve após ter o quarto filho. Depois, ela decide por si própria parar de tomar os remédios e decide que se fosse para ter outro filho teria e pronto. O Rusty, não tendo a dimensão do problema dela, aceita aquilo. Ela engravida, um ano depois. Ao engravidar, quando estava grávida, ela recebe aquela carta com aquele conteúdo, aquele texto bem estranho, assinado pela Rachel. E aí a condição dela piora muito e depois de alguns meses, após ter tido a Mary, é quando acontece a tragédia, Rusty Yates conta que após o trágico acontecimento, passou a ter pesadelos, onde alguns dos filhos tinham morrido, não todos, e lembra que ao acordar é que se dava conta de que todos estavam mortos. O homem diz que era triste imaginar que a realidade era pior que o seu pesadelo, e se recorda que teve aquele pesadelo umas 3 ou 4 vezes. Cara, eu não consigo imaginar a cabeça do Rusty. Muito pesado, muito complicado. Durante o velório dos filhos, Rusty fez questão de contar lembranças boas de cada um deles. As 5 crianças, Noah, John, Paul, Luke e Mary, foram sepultadas após uma linda cerimônia. E aí tem uma entrevista que o Rusty deu poucos dias ali depois do ocorrido com os filhos. E aí eu vou trazer aqui o que ele falou. Abre aspas, ele dá uma entrevista coletiva ali, em frente à casa. O que aconteceu foi incompreensível, sabe? Eu não sei. Olhando para trás, eu tenho dificuldades com tudo. Ontem à noite eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando se tinha algo que eu poderia ter feito. Eu estou dividido. Parte de mim a culpa, porque ela fez isso, mas outra parte de mim diz que ela não fez isso, porque não era ela. Ela passou por uma depressão pós-parto com o nosso quarto filho, que foi muito séria, e ela tentou suicídio na época. Eu a apoio. É difícil, sabe? Essa mulher aqui, ele tá com a foto que tem ela, ele e os filhos, Essa mulher aqui não é a mulher que matou meus filhos. Então, Andrea, se você estiver assistindo, eu te amo. Ele dá entrevista, obviamente ela já estava presa. E ele conta que após aquela entrevista, ele foi muito criticado, Eu vou trazer também para vocês aqui. Rusty diz que após a entrevista em que defendeu a esposa e dizia que a amava, pessoas passaram a criticá-lo. E muitas diziam que não entendiam como um homem, como um pai, pode apoiar a esposa depois dela matar os filhos deles. Rusty diz que não se importa, que as pessoas podem pensar o que quiserem, pois elas não viveram a vida deles. Elas não estavam com eles nas idas ao consultório médico. Rusty lembra que havia pessoas que inclusive chamavam Andrea de demônio e que ela era uma mulher maléfica que afogou e matou os filhos cruelmente e intencionalmente, um por um, e muitos passaram a exigir que Andrea recebesse a pena de morte. E aí a gente vai para mais um relato do Moses e prestem bem atenção no que ele diz nesse último relato dele. Moses conta que ao saber das notícias do que Andrea tinha feito, ficou com inveja
ao invés de ficar horrorizado, e diz que sabia exatamente por que ela fez aquilo e por que os filhos obedeceram, e com lágrimas nos olhos afirma que se fosse com ele, ele também teria obedecido. Moses continua e diz que entende tudo o que ocorreu e reafirma que ela fez o que devia ser feito. Ela fez o maior sacrifício. Ela estava salvando os filhos dela. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui e aí a gente vai ter a terceira parte. É claro que o que o Moses falou aqui é baseado naquela realidade que ele vivia naquela época, mas eu vou retornar em breve, em poucos dias, com a terceira parte para a gente finalizar esse caso que é realmente, cara, algo muito chocante. Então é isso, amigos, agradeço a vocês aí que vêm me ouvindo, continuam me ouvindo em todas as plataformas de áudio e também lá pelo YouTube. Em poucos dias eu volto com mais um episódio aqui no Crimecast.